Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e para sempre, amém. Hoje é um sábado e são agora 4 horas da manhã e 13 minutos do dia 7 de maio de 2022. E hoje eu quero fazer um trabalho acerca das descidas espirituais. Nós sabemos que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, mas muitas vezes, mesmo com toda essa força, com o auxílio do Espírito Santo, nós vacilamos. Dizem alguns, comparam alguns a vida do cristão como numa roda gigante no parque. Ora estamos lá em cima e ora estamos lá embaixo. Quando estamos lá em cima, quando a roda gigante para e deixa a gente lá em cima, nós observamos o mundo, as paisagens, até glorificamos a Deus. Quando a roda gigante para e deixa a nossa cadeirinha lá embaixo, nós ficamos abatidos, e muitos nessa hora até abandonaram ao Senhor. Muitos se desviaram do Evangelho por causa das descidas espirituais. Neemias capítulo 6, do versículo 1 até o 5, está escrito: aconteceu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que ainda não tivesse as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhe uma resposta a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Por causa de sua deliberada desobediência ao Senhor, o reino do norte, composto por 10 tribos, foi destruída, ou seja, foi destruído pela Síria, que, para humilhar ainda mais os filhos de Israel, os levou cativo à Mesopotâmia. Isso aconteceu no ano de 722 a.C. No ano de 586 a.C., foi a vez do Reino do Sul. Veio Nabucodonosor contra Jerusalém, deitou por terra o santo templo e derrubou os muros da cidade santa. Em seguida, levou os filhos de Judá cativos à Babilônia, onde permaneceriam durante 70 anos. Jeremias 25, 11. Neemias, na corte persa, exerceu a função de copeiro do rei Artaxerxes. 14 anos depois da expedição de Esdras a Jerusalém, no ano de 444 a.C., Neemias recebe urgentes e preocupantes notícias de Jerusalém. Apesar de o Santo Templo já estar funcionando conforme as leis levíticas, a cidade encontrava-se ainda abandonada. Esdras, capítulo 6, versículo 14 ao 16. Ele então sente o chamado de Deus para deixar o conforto do palácio e viajar para Israel, a fim de reconstruir os muros da cidade santa, que se achavam rachados e suas portas queimadas a fogo. No capítulo 4, versículo 1 diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro,
ardeu em ira e se indignou muito. Sanbalate, que tinha um cargo importante em Samaria, era o cabeça da oposição a Neemias. Ele usou várias táticas intimidatórias para Neemias desistir de levar avante a reconstrução do muro de Jerusalém. Quando os inimigos viram que os muros já estavam erguidos, reuniram-se para redobrar suas investidas contra o povo de Deus. Sanbalate representa os desafios da vida que querem fazer-nos parar com a obra de Deus. Neemias capítulo 6, versículo 2 e 3. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. O cristão é um alpinista espiritual, deve pensar só em subir e nunca em descer. Primeiro, a descida de Sansão na terra dos filisteus. Enquanto Sansão frequentava o campo de Dan para buscar a face do Senhor em oração, e manteve seu nazireato intocável, era invencível. A estrada que descia de Zorá para Tinate, na terra filisteia, foi marcada por sucessivas cenas perigosas na vida do jovem nazireu. Na Filistia, Sansão teve amargas experiências e mesmo assim a sua sensualidade desenfreada não tinha cura. Sansão permitiu que a luxúria consumisse sua vida. Apesar de casado, ele visitava prostitutas e então conheceu Dalila. Segundo essa mulher sedutora e infame, Sansão foi como um boi, caminhando em direção ao matadouro. Dalila o enganou e entregou aos líderes filisteus. Eles humilharam Sansão, vazaram seus olhos, transformaram ele em um monstruoso show secundário para o circo. Se trilharmos esse caminho frequentado por Sansão, seremos ocasionalmente espirituais e sofreremos as agruras que a concupiscência da carne pode oferecer. Em Tinate, Sansão sofreu muitas coisas. Foi atacado frontalmente por um leão, Juízes 14, versículos 5 e 6. Foi enganado por uma mulher sensual com a qual acabou casando, cujo enlace durou apenas 7 dias, Juízes 14, 17. Foi ludibriado pelo seu próprio sogro, Juízes 15, 2. Comeu do mel que contaminara seu nazireato, Juízes 14, versículo 8 e 9. Sansão perdeu, por causa do pecado, a confiança de seus pais, autodomínio, condição de nazireu, a força divina, sua visão, sua liberdade e a sua vida. 2. A descida de Abraão na terra do Egito. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Enquanto Abraão palmilhava a terra da promessa, edificando altares, armando tendas e cavando poços, não corria perigo de vida e nem pensava em ter o casamento abalado. Ao descer ao Egito, a terra de Mizraim adquiriu riquezas em abundância. Gênesis capítulo 13, versículo 1 e 2. Quem desce ao Egito deste mundo passa a ter um caráter mundanizado, mentiroso e susceptível à morte. Quem se encontra em Canaã, da experiência com Deus, não pode formar nenhuma, nem pensar em passear no Egito, o Egito desta vida, porque as marcas
de Faraó ficarão cravadas. Temos que, de vez por todas, desvencilharmos do sistema corruptor desse mundo egípcio e falarmos como Moisés declarou a Faraó: eu nunca mais verei o teu rosto. A maior prova da transformação de um cristão é quando as coisas desse mundo vaidoso não podem mais atraí-lo. José nem quis que seus ossos ficassem no Egito. Gênesis 50, 25. Hebreus 10, 22. Moisés abandonou as honrarias faraônicas. Hebreus 11, 24. Abraão só teve paz quando subiu do Egito. 3. Descida de Jonas a Jope. Jonas 13. O profeta Pujão teve seu trajeto cheio de declives espirituais, cheio de descidas espirituais acentuadas. O destino tomado por Jonas representa a fuga do cumprimento dos deveres para com Deus e a obra missionária. Quantos cristãos fujões estão longe com suas vidas atordoadas no mar? Quantos cristãos estão no mar desta vida, no sufoco, porque tomaram um rumo diferente no que tange aos compromissos espirituais? Quantos cristãos fugiram das suas responsabilidades para com Deus e preferiram voltar para os braços de Satanás? Jonas trouxe turbulência e desespero aos marinheiros, trouxe prejuízo. Fique sabendo que as águas enfurecerão e até mesmo a natureza se revoltará contra você, até que você retorne aos caminhos do Senhor, onde deve andar. Quantos lares estão em turbulência por causa da desobediência? Diz a palavra do Senhor em Mateus 12, 43, que o diabo, o demônio, quando sai do corpo do homem, depois de procurar um lugar para morar, não encontrando, ele volta para aquele corpo que ele habitava como as 7. E a situação daquele homem é terrível, alcançando e influenciando a sua própria família. Seus filhos se desviam, sua mulher muitas vezes o abandona, sua vida vira um caos por causa da desobediência do homem, mas ele sabe que o diabo volta e o possui. Muitas vezes ele nem consegue compreender por causa da cegueira espiritual. Ele sabe que se voltar para Jesus, que Jesus vai solucionar todos os seus problemas, que Deus o está esperando e dando a ele uma oportunidade, mas ele não volta, ele não tem forças, ele nem consegue enxergar que está possesso de demônios, porque Jesus Cristo disse que assim seria e ainda nos garantiu dizendo: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Mas o desviado não volta, mesmo sabendo que está prejudicando a sua família, prejudicando a sua própria vida, e sabendo que Jesus Cristo soluciona todos esses problemas. Basta ele voltar para Cristo. Mas ele prefere manter a sua família em turbulência, em sofrimento, mesmo sabendo que cada dia que se passa a situação vai ser pior, que a tempestade espiritual vai aumentando a cada dia que se passa, e quem está ao seu redor sofre com ele. Quando Jonas estava no porão, porque se escondeu de Deus, Deus chama e o homem se esconde, e o homem diz não. Deus manda ele ir e ele não vai. Aí sofre a mulher, os filhos e todos aqueles que estão por perto. 4. Não desça da cruz. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Há somente um lugar de poder sobre Satanás, e esse lugar é a cruz. Foi na cruz e pela cruz que Cristo o venceu.
A cruz foi a derrota de Satanás. É esse o único lugar em que Satanás é sempre derrotado. Satanás não pode nos tocar quando estamos na cruz. A única parte da natureza que Satanás não pode tocar é aquela que foi crucificada e permanece sobre a cruz. Se você olhar para o passado, verá que a única derrota por você sofrida foi quando você desceu da cruz. E você sempre sofre derrota ao ser induzido a descer da cruz. Se Satanás pudesse ter seduzido Jesus Cristo a descer da cruz, ele teria saído vencedor. E Satanás sempre nos vence quando descemos da cruz. Se Satanás conseguir que desçamos da cruz, ele nos terá em seu poder, mas não poderá nos tocar enquanto permanecermos na cruz. Há muitos sambalates que querem nos fazer descer. Lascívia, afronta, do diz que me diz, das fofocas, do escárnio, da mentira, da exaltação, da arrogância, da vaidade, enfim. Fazer acordo com os inimigos da obra de Deus é descer em todos os sentidos. Portanto, que a nossa resposta seja tão firme e pronta como Neemias. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderia descer. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembre-se, vivemos dias maus. Satanás, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando nos tragar. Mas o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos protege. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Ore ao Senhor, peça perdão ao Senhor. Lembre-se sempre que você é o vaso e que o Senhor é o oleiro. Lembre-se sempre que Deus conhece as suas fraquezas e que Ele jamais deixará você passar por uma prova que você não possa suportar. E lembre-se também, o Senhor castiga os seus filhos que ama, para que a gente possa nos corrigir e andarmos na presença dEle e ficarmos com Ele, ficarmos com Deus para sempre. Amém.